Olá, sejam bem-vindos. Essa é a primeira aula do curso Runas Nórdicas, O Caminho entre os Nove Mundos. Essa primeira aula vai ser disponibilizada gratuitamente na internet, pelo YouTube, então aproveitem. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o conteúdo, dar uma introdução do que a gente vai falar, dos assuntos que a gente vai abordar e dar um início aí no nosso conteúdo também, né? De maneira leve, de maneira didática. Então, esse nosso curso ele tem um foco não só em ensinar o significado das runas, né, o significado oracular, porque a gente também vai falar de mitologia, a gente também vai falar de história, né, que é importante. Esses são os dois pilares para a gente entender e aprender sobre as runas, né, que não basta só saber o significado delas, tem que saber também a história por trás e tem que saber também a mitologia por trás. Por isso é importante a gente ter sempre muitas referências, né, então quanto mais você ler, quanto mais você estudar, quanto mais cursos com pessoas diferentes você fizer, melhor. Não se prenda só a esse curso, só a essa aula, não se prenda só a minha visão, a visão da Wolfira, que também vai dar aula aqui para vocês junto comigo nesse curso. Aprendam de várias fontes, né? Porque cada um vai ter sua vivência com as runas, cada um vai ter a sua visão com as runas, porque afinal de contas se trata disso, né? Cada um tem uma experiência diferente com as runas. Porque aprender e trabalhar as runas é uma jornada. E é uma jornada que para cada um vai ser de um jeito. E é interessante a gente compartilhar essas experiências, é interessante a gente ter várias visões diferentes acerca desse assunto. O que são as runas, né, primeiramente? As runas são um alfabeto do povo nórdico antigo, então é um sistema de escrita, né? Sendo um sistema de escrita, a gente já tira aquela dúvida, as runas são pedrinhas, são conchinhas? Não, as runas são letras, né? Então, as runas são as letras que estão escritas no material, não o material em si. Então as runas não são pedrinhas, não são conchinhas, são um alfabeto. Esse alfabeto, ele vem como eu disse, do antigo povo nórdico, né? Mas estudos dizem que ele deriva, na verdade, do alfabeto eslávico. Então existem também as runas eslavas, que são anteriores às runas nórdicas. Mas fora esses dois sistemas, a gente vai ver por aí muita coisa querendo se passar por runas. Então a gente tem runa das bruxas, runas ciganas, runas, sei lá o que. Nada disso são runas, tá? É importante a gente ressaltar sempre isso. Por que não são runas? Porque esses oráculos, eles se sustentam na ideia de que runas são qualquer tipo de sistema oracular que seja formado por pedrinhas, por pedacinhos de madeira. E como eu disse, as runas são o alfabeto específico nórdico. Então, se não faz parte do alfabeto, se não é nenhuma das letras do alfabeto, não tem como ser runas. É apenas um oráculo que está ali tentando imitar a maneira como as runas são feitas. E por que as runas são feitas em materiais naturais, em pedras, em pedaços de madeiras, em conchas? Porque as runas elas são portais de energia, elas são vivas, né? Podemos dizer que as runas são vivas, têm espíritos próprios. Então as runas elas precisam se manifestar através de um corpo, de um material orgânico, que seja da natureza. Então a gente não vai utilizar nada que seja processado, nada que não seja natural, né? Então se você for confeccionar ou comprar suas runas em cristais, por exemplo, atente para que você tenha as suas runas em cristais verdadeiros, naturais. Cuidado com materiais sintéticos, opalina, pedra estrela, pedra do sol. Se informe antes se aquela pedra, se aquele cristal realmente é genuíno, é natural, ou se foi criado em laboratório, porque tem muita enganação. Que runas que são feitas em materiais inorgânicos, elas não têm como se manifestar. Então elas podem ser feitas em conchas, em pedras, cascalhos, pedaços de madeira. A gente vai ensinar vocês, a gente vai propor exercícios para que a gente possa confeccionar juntos as runas, né? Então, desde que seja natural. Papel, evita. Papel não é natural, porque tem um processo todo, apesar de vir da madeira, não é extraído e já utilizado, né? Isso significa que as runas em cartas, em baralho, não funcionam? É uma discussão. Na minha opinião, né, e na opinião de muitas pessoas que trabalham com as runas, forma-se ali um outro oráculo baseado nas runas, que não são as runas. Porque as runas, na realidade, elas são diferentes de outros oráculos, como o tarô, como o baralho cigano, por exemplo, porque as runas, elas são sussurros dos deuses. E para os deuses sussurrarem, eles precisam que elas se manifestem, que a energia rúnica se manifeste. Como eu disse, a energia rúnica precisa de um material orgânico para se manifestar. Então, as runas não são um oráculo que você vai simplesmente jogar e ler o significado. Você vai sentir, você vai fazer uma comunhão espiritual com as runas, você vai conversar com elas. Por isso é importante o contato espiritual, por isso é importante a gente estudar a cosmogonia. A gente vai ver tudo isso, a gente vai ver a cosmogonia nórdica, a gente vai ver a mitologia, personagem por personagem, cada um que seja importante, que esteja dentro da história das runas, a gente vai estudar. A gente vai ter um módulo para dar essa introdução, né? A gente vai falar da ética, que é importante, tanto a ética na visão nórdica,
quanto à ética do Runemal, a ética que devemos ter como oraculistas, como Runemal, enfim. E a gente vai falar das virtudes nórdicas, a gente vai falar de métodos de tiragem também, a gente vai ensinar vocês a confeccionar as runas, a ativar as runas também, já vou chegar lá. A gente também vai falar sobre a mitologia, como eu disse, cada um dos personagens, cada fator-chave da mitologia nórdica, mas estudem também o que a gente não ensinar aqui, tá? A gente vai ensinar o que é essencial para o entendimento das runas, mas quanto mais conhecimento vocês adquirirem, melhor. Além da mitologia, a gente vai falar também de algumas visões específicas da espiritualidade nórdica. Aí a gente entra nas runas, né? A gente vai falar o significado das runas a partir da minha visão e da visão da Volfira, que são visões diferentes, mas que se complementam. A gente vai deixar um espaço, um intervalo de um dia entre uma runa e outra, para propor para vocês exercícios, vivências, para que vocês absorvam, entendam e vivenciem a energia de cada runa, para que assim aquilo esteja presente. Porque não basta aprender, não basta ler, não basta decorar. As runas não funcionam assim. As runas, elas são uma comunhão espiritual, né? Elas são uma comunicação divina. É uma comunicação direta com os espíritos, com os deuses, enfim. E para isso a gente precisa vivenciar, a gente precisa entender lá no fundo da gente, né? E para isso a gente vai deixar um intervalo de um dia entre uma runa e outra, a gente vai propor vivências para vocês, propor exercícios, né, de maneira prática, para a gente entender também como as runas estão no nosso dia a dia, como as runas se relacionam com a nossa vida cotidiana, porque às vezes a gente fica muito preso na visão do antigo, que as runas representam tanta coisa para os antigos nórdicos, na mitologia representa isso, mas elas estão presentes no nosso dia a dia, são energias que vivem, que circulam, que fluem, então elas estão presentes em cada passo que a gente dá. E a gente vai propor para vocês essas vivências para vocês entenderem melhor onde estão as runas em cada momento do nosso dia, como elas se apresentam, né? E como a gente pode perceber elas a partir de coisas que a gente tem ao nosso redor, à nossa volta, dentro de nós, no nosso momento presente, no nosso momento passado, no nosso momento futuro. E ao final, quando a gente já tiver completado aí as 24 runas do Futhark antigo, que é este método que a gente vai ensinar, né? Existem outros métodos, né? Porque muita gente se confunde, porque existem, por exemplo, o Futork, existe o Futhark recente, que adicionam ou retiram algumas runas. E aí as pessoas acabam achando que são runas falsas. Não. É porque, na realidade, como as runas são um alfabeto, elas foram se adaptando de acordo com região geográfica, né? De acordo com o tempo que se passou. Então foram surgindo novas letras, algumas foram sendo modificadas. Então existem vários sistemas, mas o que é mais utilizado, né, até como oráculo, é o Futhark antigo, que é o que a gente vai ensinar aqui, que são as 24 runas. Quando a gente finalizar a explicação dessas 24 runas, a vivência de cada uma delas, a gente vai também falar sobre a jornada, né? Sobre toda essa passagem, porque as runas são compostas por momentos, por passagens, por iniciações, por uma jornada que pode ser vista de diversas formas. A gente vai falar sobre isso, a gente vai propor também exercícios para aprender a tiragem na prática, para entender melhor como funcionam as tiragens, os métodos de tiragem, e não vai acabar assim que a gente acabar a explicação das runas. A gente ainda vai ter algumas aulas para entender o funcionamento delas como oráculo e para a gente ficar bem afiado nas leituras, né? E quanto às gravações, né? Como é que eu gravo as runas? Deve ser também de material natural? Não precisa ser. As gravações não precisam ser. Elas precisam se manifestar na matéria-prima natural, né? Mas as gravações elas podem ser feitas por pirógrafo, por caneta, por tinta, enfim. Não se preocupe com estética, não se preocupe com materiais de grande valor, que o importante é a energia, é entender a energia. Então você pode pegar assim, pedras do seu jardim e utilizar elas para confeccionar suas runas. Como é que a gente ativa a energia das runas? Através do Gauder. O que é o Gauder? O Gauder é a ativação do som da runa. É o som que a gente tira aqui da nossa garganta. Se você já ouviu alguma música de origem ou com inspirações nórdicas, você deve ouvir aquele som que eles fazem com a garganta. Não precisa ser exatamente daquele jeito, mas é um som que a gente tira lá do fundo da nossa garganta, falando o nome da runa em forma de cântico, como se fosse um mantra. E aí a gente ativa cada uma dessas runas. Você pode ativar as 24 runas em sequência, mas eu recomendo que você vá ativando cada uma de acordo com que a aula for completada, né? Para você vivenciar e você fazer o Gauder. A gente vai ensinar cada Gauder de cada runa, pra gente acompanhar, né, esse processo com calma e com supervisão. Como eu falei, são dois fatores importantes para a gente entender as runas, a mitologia e a história, né? Começando pela mitologia, a gente já falou um pouco da história, já falei de onde derivam as runas, né? A gente vai ver também a cosmogonia mais pra frente, em aulas futuras, nessas primeiras aulas de introdução. A gente vai ver a parte mais histórica, né? Quem foram os nórdicos, quem foram os vikings, desmistificar um pouco dessa visão também. Mas essa primeira aula a gente vai deixar mais leve, mais dinâmica. Então vamos falar um pouco da visão mitológica da criação das runas. A criação das runas, segundo a mitologia,
ela se deu a partir de um sacrifício de Odin. Mas como Odin chegou a isso? É dito que Freya, a gente vai falar de cada um desses deuses, então vai guardando aí as informações, todos os nomes que eu falar aqui eu vou explicar em aulas futuras. Então Freya, que é uma deusa xamânica, né? É uma deusa muito ligada às viagens, às conexões, às revelações em transe, né? Ao Seidir, que é uma forma de xamanismo nórdico. Ela teve essa visão, ela teve essa revelação das runas, então ela vai até Odin e revela a Odin que ela teve essa visão, né? Que ela teve essa revelação, e ela explica passo a passo como é que faz. Odin é o deus da sabedoria, é o líder do panteão nórdico, né? Então Odin, ele sempre está em busca de sabedoria. Uma das faces de Odin é o andarilho, que ele anda pelos 9 mundos em busca de sabedoria. Então, a sabedoria, o conhecimento para Odin é muito importante, é algo que ele dá muito valor, né? Então Odin aceita essa proposta de Freya, de descobrir esses símbolos misteriosos. Então o que Odin faz? Odin vai até Yggdrasil, que é a árvore dos 9 mundos, que sustenta os 9 mundos da mitologia nórdica, que a gente vai ver mais tarde, daqui a pouco. Já explico. Odin se pendura nessa Yggdrasil, né? E ele se fere com a própria lança. Quando ele se fere com a própria lança, ele começa a sangrar. E durante 9 dias e 9 noites ele fica ali pendurado, sangrando, sem comer, sem beber. E esse é o sacrifício que Odin faz. Quando a última gota do seu sangue cai, ele desce até Helheim. Helheim, que é o mundo dos mortos. É um dos 9 mundos da Yggdrasil. Ao chegar em Helheim, Odin vê que o sangue que caiu dele formou 24 símbolos, que são os 24 símbolos das runas. As Norns, vamos explicar quem são as Norns também mais pra frente, elas revivem Odin, e Odin, ao voltar à vida, então ele lembra, né, dessas 24 runas. Mas ele não sabe ainda o que elas significam, ele não sabe o que elas querem dizer. Então ele vai em busca de ainda mais conhecimento. Então ele vai até o deus Mimir, que é o deus, também um deus muito ligado à sabedoria, que tem um poço Mimisbrunner, que é um poço cujas águas, quem beber daquelas águas, adquirirá uma grande sabedoria. Então Odin pede a Mimir que ele possa beber daquelas águas. Mimir então diz que a sabedoria não vem de graça, toda sabedoria requer um sacrifício, e que Odin devia estar disposto a fazer mais um sacrifício para obter a sabedoria das runas, entender as runas. Então Odin, prontamente, como está sempre em busca de mais sabedoria, arranca um de seus próprios olhos e atira no fundo do poço de Mimir. Assim ele tem acesso, com um de seus olhos, além da visão humana, além do óbvio. Humana não, porque né, ele não é humano, mas modo de falar, além da visão física. Então Odin, um dos seus olhos fica lá no fundo do poço, enxergando através das águas da sabedoria. Então Odin bebe dessa água e ele adquire a sabedoria das 24 runas. A partir daí, ele leva esse conhecimento aos humanos em Midgard, a Terra do Meio, onde vivemos. Ele difunde esse conhecimento para que nós, humanos, possamos entrar em contato com eles, com os deuses e com o mundo espiritual, através das runas. E é assim que nós recebemos essa dádiva das runas, essa sabedoria sagrada das runas. Uma dúvida frequente: 24 runas, tudo bem. Alguns lugares dizem 25, né? Porque constam com a runa branca. Runa branca não existe. Se você quiser usar ela no seu sistema, tudo bem. A gente não vai ensinar aqui. A runa branca ela foi criada muito recentemente, a partir de um sincretismo, digamos assim, com outro oráculo, que é o I Ching, chinês, que um estudioso quis fazer essa aproximação, quis usar, né, um pouco da leitura do I Ching para trazer aí uma nova roupagem para as runas, e adicionou a runa branca. Mas a runa branca nem tem como existir, porque, como eu disse, as runas são letras, são alfabetos. Uma runa branca não é uma runa porque ela não tem gravação, ela não é uma letra, né? Como é que ela vai ser uma runa se ela não tem uma runa? Não tem problema se você quiser inserir nas suas leituras, mas saiba que ela não é uma das 24 runas tradicionais. Agora, voltando a Odin. Quem é Odin? Odin é deus da sabedoria, deus da guerra, o líder dos Aesir, que é o clã de Asgard. Odin, então, ele tem essas faces de senhor da magia, ele tem a face do guerreiro, ele tem a face do caçador, ele tem a face do andarilho, do sábio, que anda pelos 9 mundos em busca de sabedoria. Odin observa a todos nós, observa os 9 mundos, através de seus 2 corvos, Hugin e Munin, que são pensamento e memória. Os corvos vagam, voam por todos os 9 mundos, e depois retornam a Odin contando o que viram. Odin também anda com Geri e Freki,
que são os lobos que acompanham Odin e que se alimentam da carne de seus oponentes derrubados no campo de batalha, que são o Feroz e o Voraz. Odin, então, ele vai reger todo mundo que tem alguma ligação com comunicação, com fala, né? Então, poetas. A poesia ela é muito importante na cultura nórdica. Os textos antigos, Edda em prosa, Edda em verso, ressaltam a importância do poema, do verso, dentro da mitologia nórdica. Então, Odin rege os poetas. Odin também tem a sua face poeta, né? Pessoas que fazem discursos, pessoas que falam publicamente, professores, pessoas que discursam, escritores, poetas e Runemal, porque o Runemal também é um canal de comunicação, né? Também é quem passa as informações. Então Odin rege os comunicadores, rege os escritores, rege quem utiliza as palavras e quem sabe utilizar as palavras. Como é que a gente presta reverência a Odin, né? Através da sabedoria e através da escrita. Então, falar sobre os seus mitos, descrever as suas histórias, repassar o seu conhecimento, seja através dos mitos em si, ou seja através da leitura de runas. Porque quando você está lendo as runas, você está disseminando a sabedoria de Odin. E é por isso que a gente deve se ater a essa importância. É importante a gente ter responsabilidade, a gente ter maturidade, a gente ter respeito e a gente ler as runas com honra, de maneira honrada. Porque a gente está ali não só lendo um oráculo, a gente está ali entrando em contato com o sacrifício de Odin. A gente está ali recebendo essa dádiva pela qual ele literalmente deu sangue, pela qual ele literalmente deu um dos olhos da cara, né? Então, não leve as runas com superficialidade. As runas são um oráculo profundo. As runas são um contato direto com esse sacrifício, com esse momento de Odin, de descoberta, de renascimento, de revelação. Muito estudo, muito respeito. Runas não são de enfeite, runas não são brincadeira. E é sempre bom a gente respeitar, né? Porque os deuses nórdicos cobram bastante. Eles cobram a nossa honra, eles cobram o nosso respeito, eles querem que a gente mostre o nosso valor. Então, a gente precisa sempre prestar reverência, a gente precisa sempre pedir permissão. A gente vai ensinar também as orações, como é que a gente se protege antes de fazer uma tiragem, o que a gente precisa saber antes de fazer uma tiragem. A gente vai ensinar tudo isso para vocês nesse curso também. Mas é preciso sempre ter em mente respeito, honra e levar em consideração que a gente está entrando em contato com uma energia muito antiga, que tem muita força, muita intensidade dentro dela. Esses mitos de Odin, eles mostram pra gente que toda sabedoria vem com um preço. A gente não precisa ir tão longe quanto Odin foi, né? De sangrar, de fazer um sacrifício, de morrer e renascer, até porque somos humanos. A gente não tá em pé de igualdade com o Deus Aesir, né? Somos humanos. Então, quais são os sacrifícios que a gente está disposto a fazer em troca dessa sabedoria das runas? Leituras de runas não podem ser feitas de graça. É importante ressaltar isso. Algumas pessoas são contra a leitura cobrada, né? Em outros sistemas é até compreensível, mas com as runas isso não pode ser feito. Deve haver uma troca, obrigatoriamente. Porque, como a gente viu no mito de Odin, da criação das runas, Odin deu o sangue e o olho em troca das runas, da sabedoria das runas. Ao dar essa dádiva pra gente, ele exige de nós que também demos algo em troca. Nós, como Runemal, né, quando aprendemos, quando adquirimos esse conhecimento, seja um investimento no curso, seja investimento do nosso tempo estudando as runas, ou seja através da jornada. Porque quando a gente entra em contato com as runas, a nossa vida muda. A gente passa por experiências que vão basicamente fazer com que os deuses nos façam provar o nosso valor, provar que somos dignos de ter acesso a esse conhecimento, né? Então a gente paga esse preço também. Fiquem tranquilos, não é nada extremo, não é nada assustador, não tenham medo. É um processo de crescimento, de amadurecimento, de evolução, né? No começo pode parecer meio confuso, mas com o tempo vocês vão entendendo e vão adquirindo esse conhecimento e vai ser maravilhoso. É um processo incrível, é um processo mágico, tem suas dores e suas delícias, mas é um processo transformador e libertador. Então estejam de coração aberto, dispostos a agarrar essa oportunidade, a adquirir esse conhecimento e a entrar dentro desse mundo maravilhoso que é o mundo das runas nórdicas, né? Nós que estudamos, né, para ser Runemal, a gente tem essa troca, né? A gente passa por esse processo de iniciação, passa por esse processo de evolução para a gente poder adquirir esse conhecimento, provar o nosso valor aos deuses. E os nossos consulentes, para ter acesso também aos conselhos através das runas, eles também precisam de certa forma, pagar por essa sabedoria, né? Então é importante ter uma troca de alguma forma para uma leitura de runa. Enquanto vocês estiverem aprendendo, praticando, tudo mais, tá tudo bem. Agora, quando vocês começarem a ler de verdade, a gente precisa ter uma troca, porque senão eles cobram.
Eu digo por experiência própria, eles cobram, quando a gente não cobra, eles cobram de nós. Porque gera um desequilíbrio energético, né? A honra e o merecimento são partes muito importantes desse processo de entender as runas, de adquirir esse conhecimento, de adquirir essa sabedoria. Como eu disse, seremos cobrados. Então, estejam dispostos a provar que vocês têm esse merecimento. Provem o seu valor, não tenham medo das provas, não tenham medo dos testes. Porque tudo vem de acordo com a nossa evolução, nada vem para derrubar a gente, né? Então, entendam que as runas funcionam de uma maneira diferente. É uma conexão muito mais espiritual. Esse oráculo ele traz uma conexão muito mais espiritual. Para finalizar a aula de hoje, essa primeira aula, a gente vai falar então dos 9 mundos da Yggdrasil. Yggdrasil, que é a árvore central, né, que sustenta esses 9 mundos. A Yggdrasil, além dos 9 mundos, ela tem muitas criaturas que vivem também em seus galhos, em seu tronco, enfim. A gente tem os cervos, os 4 cervos, a gente tem as águias, a gente tem o esquilo Radadosk, que leva as mensagens do dragão que fica nas raízes até as aves. Então a gente tem bastante vida também fora desses 9 mundos. Mas falando um pouco dos 9 mundos, a gente começa ali por Helheim. Helheim, que é o reino dos mortos. Helheim é dominado por Hela. Hela, que é a filha de Loki. A gente vai ver mais sobre Loki, terá seu próprio capítulo. Mas Hela é descrita como uma figura feminina, então ela é uma mulher, que metade dela é uma mulher muito bela, muito bonita, muito atraente, e a outra metade é um corpo em decomposição. Então ela representa essa passagem vida e morte, essa transição, né? Como as duas coisas estão juntas em uma só. E Helheim representa isso, representa esse renascimento para uma vida após a morte, né? O conceito dos nórdicos é bem diferente de qualquer outro conceito. Não há uma reencarnação, mas também não tem essa ideia de paraíso ou inferno, né? Apesar do nome Hell, do inglês, que é o inferno, né? Ter derivado de Helheim, não tem a ver com essa ideia. Pelo contrário, Helheim é um reino muito frio, gelado, né? Pela sua proximidade com Niflheim. A gente vai ver mais tarde também, quando eu terminar aqui a explicação de Helheim. Então Helheim é muito frio e ele é governado por Hela. Hela é descrita também como sendo muito justa. Ela é justa e imparcial. Então ela às vezes é tida como fria, né? Porque ela não é de bajulação. Ela dá aquilo que você merece, de maneira pontual. Em Helheim vão os espíritos daqueles que morrem por doença ou por velhice, por idade, que são as mortes não honradas. As mortes não honradas são aquelas mortes que não são em campo de batalha, né? Não são mortes que são em sacrifício próprio, enfim. As pessoas que morrem de causas naturais. Então aqueles que são justos, aqueles que foram em vida pessoas boas, íntegras, honestas, verdadeiras, elas são cuidadas por ela de maneira muito boa, né? Elas são ali acolhidas, elas têm uma estadia pacífica e boa. Agora as pessoas que foram injustas, desonestas, elas são atormentadas em Helheim. Elas vivem em desconforto, né? Proporcional ao que elas fizeram em vida. Não é uma punição, mas ao invés disso é apenas o retorno das suas próprias ações. É um reflexo de quem elas são. Niflheim é um dos reinos primordiais, um dos 2 primeiros reinos que surgiram. Niflheim já existia antes da criação dos outros mundos, junto com Muspelheim, que a gente também vai ver mais tarde. Então Niflheim é uma terra de névoa, é uma terra de ilusões, onde tudo é distorcido, onde as coisas não são vistas direito, as coisas em Niflheim parecem, mas não são, é tudo muito nebuloso, né? E essa névoa de gelo, ela é o que restou após a criação do mundo. A gente vai ver também isso na parte da cosmogonia. Dentro de Niflheim vive Nidhogg. Nidhogg é a serpente dragão que rói as árvores da Yggdrasil todos os dias na tentativa de derrubá-la. Mas todos os dias as Norns, Urd Verdand Skuld, veremos sobre elas também em um capítulo mais à frente, em outra aula, vão até as raízes e através da sua magia, elas, através da água também, do rio que flui ali na raiz onde elas ficam, elas curam, elas regeneram as raízes que a Nidhogg roeu da Yggdrasil, né? Jotunheim, que é a terra dos Jotun. Os Jotun são os gigantes. É uma terra então de montanhas, de gelo, e é onde os gigantes residem. Os gigantes, eles são figuras controversas na mitologia nórdica, porque eles não têm uma relação boa com os humanos, né? Não todos, né? Claro que tem os gigantes que se dão bem, mas no geral, de maneira geral,
os gigantes também, os Jotun, também não se dão bem com os Asgardianos. E por isso os Asgardianos estão sempre apostos, principalmente Thor, está sempre aposto para expulsar gigantes ou para derrubar gigantes que tentem invadir Asgard, que é a terra dos deuses Aesir, né? Que fica no topo da Yggdrasil. A gente está começando aqui pelas raízes, né? Pelos reinos mais baixos. A gente vai subindo até Asgard. Muspelheim, que é um dos 2 reinos primordiais que existiam antes de tudo existir, que é o reino de fogo. E é onde reside o gigante Surtur. Surtur, que tem sua espada flamejante, e ele tem um papel bem importante aí também no Ragnarok. A gente também tem um capítulo sobre isso. Então Muspelheim é a terra do fogo e dos gigantes de fogo. Svartalfheim. Svartalfheim é muito interessante, porque é lá que residem os anões ou os elfos negros. Eles têm esse nome porque a pele deles é acinzentada. O reino deles fica no subterrâneo da Yggdrasil, porque ao entrar em contato com o sol, eles viram pedra. Eles não podem entrar em contato com o sol, por isso a pele deles é acinzentada. Eles são excelentes artesãos e ferreiros. Itens importantes dos deuses foram forjados pelos anões. Então, por exemplo, a Gungnir, que é a lança de Odin, que é a lança certeira de Odin, né? O famoso Mjolnir, que é o martelo de Thor, foi forjado pelos anões. A gente tem o cinto, vou precisar ler. Megingjord, que é o cinto de Thor, que é um cinto que dobra a sua força, né? Então Thor, que já é formidavelmente forte, tem a sua força dobrada pelo cinto Megingjord, que foi forjado pelos anões. E ele também precisa, ao contrário do que o filme mostra, para poder erguer o Mjolnir e usar o Mjolnir e que ele retorne até Thor, né, sozinho, ele precisa das luvas. As luvas que são as Jarningreipar. Desculpa eu ler, é que os nomes são complicados mesmo, mas Jarningreipar, que são as luvas de Thor, né, que permitem que ele manuseie o Mjolnir com maestria. Os cabelos de Sif, que é a esposa de Thor, foram feitos pelos anões, os próprios cabelos dela. E o Gullinburst, que é o javali dourado de Freyr. De Freyr a gente também tem o Skidbladnir, que é o navio que pode ser dobrado como papel e guardado no bolso, e que ele sempre terá um vento favorável. Também foi feito pelos anões. Draupnir. Draupnir, que é um anel que representa a abundância. Draupnir é o anel que quem possuir esse anel vai ter muita abundância, porque a cada 9 dias ele se multiplica por 9. Ele é de ouro, né? E ele se multiplica aí, e dele pingam 9 outros anéis idênticos a ele. Então a gente vê que muitos desses artefatos, que são símbolos de divindades, foram forjados pelos anões. Então muito da força, muito dos feitos dos deuses são devidos às talentosas mãos dos anões. E muito também disso, a maioria disso aqui que eu falei, a maioria desses artefatos que eu falei, foram devido a trapaças de Loki, né? Porque Loki, certo dia, resumidamente, arranca os cabelos de Sif enquanto ela dorme, e Thor se revolta, né? Thor fala que Loki vai ter que dar um jeito naquilo. Loki vai lá e propõe um concurso, né? Entre dois clãs, duas famílias diferentes de anões, para que cada família fizesse uma série de artefatos e que o melhor venceria. Então ele fica provocando um, provocando o outro, fazendo trapaça daqui e dali, para que eles, né, se superassem em suas obras. E daí surgiram muitos desses artefatos graças a essas trapaças de Loki. E aí surgiu também os cabelos novos de Sif, porque o principal motivo desse concurso era fazer com que Sif voltasse a ter seus cabelos longos, dourados e bonitos. Então a gente sobe um pouco mais agora, a gente vai para Midgard, que é a nossa terra, a Terra-média. Por que Terra-média, né? Não só porque ela se localiza ali no meio da Yggdrasil, mas porque nós, humanos, nós estamos no meio do caminho. Nós não somos criaturas do submundo, como os elfos negros, nós não estamos no mundo dos mortos, não estamos junto com os gigantes, mas nós também não estamos no alto. Não somos os elfos de luz, não somos deuses, nem em Vanaheim, nem em Asgard. Então nós estamos literalmente no meio de tudo, em todos os sentidos. Nós somos o meio termo ali, né? De um lado a gente é bem privilegiado, de outro a gente é uma espécie mais inferior se a gente for comparar com os deuses, por exemplo, né? Mas a gente é ali digamos, o equilíbrio perfeito entre todas as forças. Alfheim, que é a terra dos elfos de luz. Os elfos de luz são seres com a pele muito branca, eles têm aquela orelhinha pontuda que vocês devem conhecer dos filmes de ficção, de fantasia. Eles não têm muito contato com o mundo exterior, né? Eles preferem ficar na deles, são mais reservados. Próximo reino, Vanaheim, é a terra dos deuses Vanir. Deuses Vanir
São deuses muito ligados à agricultura, à terra, ao plantio, à semeadura, à colheita e a assuntos agrícolas. Então, ter um clã só voltado a esses assuntos da terra, da plantação, isso já mostra pra gente como a visão nórdica ela é muito focada nisso. Como o nórdico ele dá uma importância muito grande para essa parte da agricultura, para essa parte da terra, né, do contato com a terra. Porque existe um clã separado de deuses somente para esse assunto. Isso reflete bastante também nas runas e no significado das runas. Então Vanaheim é descrito como uma terra mais rural, cheia de campos que são férteis, tem muita abundância, muitos grãos, são terras muito férteis, né, com muitas colheitas, paisagens belas, muita natureza, enfim, bem fazenda, bem interior, se a gente for colocar assim, né. Falando um pouco sobre os deuses Vanir, os mais conhecidos são Freya e Freyr, que são irmãos gêmeos, são filhos de Njord, né, que é um deus Vanaheim, com a giganta Skadi. Skadi queria se casar com Balder, filho de Odin, com Frigga, né? Mas então Skadi não poderia ali simplesmente escolher. Então é proposto a Skadi que ela escolha o seu noivo a partir dos pés. Então colocam vários deuses ali, cobertos, só com os pés de fora, e Skadi tem que escolher através dos pés. Tem todo um significado, uma simbologia por trás disso também. São os caminhos pelos quais andamos, né? Os pés são por onde a gente anda, por onde a gente andou. Então Skadi estava de olho em Balder, mas ela acaba escolhendo Njord pelos pés. O casamento deles não dura muito tempo, né? Apesar de ser uma união boa, não dura muito tempo porque Njord é muito ligado ao mar, é o deus do mar. E Njord não quer abandonar o mar, enquanto Skadi, que é uma giganta, né, que é uma Jotun, não quer abandonar as montanhas. Então eles vivem em realidades muito distantes e acabam se separando. Mas dessa união deles nasce Freya e Freyr, né, que acabam indo depois, a gente vai falar mais sobre isso, para Asgard, os dois. A diferença dos Vanir para os Aesir é que os Vanir eles são mais pacíficos. Enquanto os Aesir eles são mais ligados à guerra, ao combate, os Vanir eles são mais tranquilos. Não que eles não entrem em combate, né, não que eles sejam pacíficos 100% do tempo e tal, mas eles, comparando com os Aesir, eles são muito mais ligados a assuntos da terra, eles são muito mais ligados a momentos pacíficos, tranquilos, né? E eles dão mais importância para essa coisa da natureza em si. Enquanto os Aesir são mais combativos, são mais ligados à honra, né? Vamos para Asgard, que é o último reino. Asgard, então, que fica no topo da Yggdrasil, é onde residem os deuses Aesir. Quem são os deuses Aesir? Odin, Frigga, Thor, Heimdall, Balder, só para citar alguns, né? São os mais conhecidos da mitologia. A Aesir tem os palácios de cada um dos seus deuses, né? E onde fica Valhalla? Valhalla é o salão de Odin, onde os guerreiros, aqueles que morrem em combate de maneira digna, são recolhidos por Odin pelas Valquírias. A gente vai falar mais sobre isso. Eles dividem ali, né? Então Odin recolhe algum desses guerreiros, metade desses guerreiros, para ser mais preciso, para levar até Valhalla. E em Valhalla eles têm banquetes com os deuses. Em Valhalla eles treinam combate, né? Eles têm ali momentos para desfrutar, momentos para treinar, porque ali eles vão se preparar para lutar ao lado dos deuses Aesir quando chegar o Ragnarok. E eles são convocados para isso, aqueles que morrem em batalha de maneira digna, que são dignos de lutar e de conviver e de celebrar junto aos deuses. Em Asgard temos a ponte Bifrost, que é guardada por Heimdall. A gente vai falar também de Heimdall em seu próprio capítulo, mas Heimdall guarda a ponte Bifrost, que nada mais é do que o arco-íris. Então para os nórdicos o arco-íris era a conexão da nossa terra, do mundo, né, de Midgard, com Asgard, ou seja, com os deuses. Então toda vez que aparecia o arco-íris significava os deuses fazendo uma conexão com a gente, os deuses nos visitando. Bifrost é a ponte que conecta então esses dois mundos, então nós temos esse privilégio de estarmos conectados diretamente com Asgard. A ponte Bifrost ela também vai ser destruída no Ragnarok, a gente vai falar sobre o Ragnarok, aguenta mais um pouquinho. Esses são os 9 mundos da Yggdrasil, esses são os 9 mundos pelos quais caminharemos através da jornada das runas. Então, agora que conhecemos esses 9 mundos, agora que sabemos quais são esses 9 mundos, estamos prontos para iniciar essa jornada. Estamos prontos para conhecer mais sobre cada um desses personagens, sobre cada uma dessas histórias e sobre cada uma das visões que importam para esse aprendizado dessa dádiva tão sagrada, dessa sabedoria ancestral que são as runas. Então, a aula já está ficando bem longa, já falamos sobre esses aspectos principais, finalizamos essa aula por aqui. Em breve
teremos mais aulas. Então, caso você tenha vindo do YouTube, caso você esteja vendo essa aula através do YouTube, só me mandar um e-mail, vai ficar na descrição o endereço de e-mail, me falando que você tem interesse em participar das aulas, que eu te mando os detalhes. Então, caso você esteja vendo essa aula de dentro do curso já, seja muito bem-vindo. Espero que você aproveite cada momento desse curso, seja muito proveitoso para você. Iniciamos aqui então a nossa jornada. As aulas estão apenas começando, temos muito a aprender ainda com as runas, com a mitologia e com a história, e com nós mesmos também. Então, bem-vindos aos caminhos entre os 9 mundos através das runas nórdicas. É um prazer receber vocês aqui e escala. Que possamos dividir e disseminar essa sabedoria sagrada, sempre honrando, sempre respeitando e sempre reverenciando a Odin, os Norns, Freya e a todos os deuses que compõem esse panteão, essa egrégora incrível que é a egrégora nórdica. Sejam bem-vindos e até a próxima aula.